Pais e filhos, a responsabilidade de guiar e a graça de seguir. Como tem sido a relação pais e filhos dentro da sua casa? Como tem sido o seu tempo dedicado para a instrução do seu filho nos caminhos do Senhor? Como tem sido o seu tempo dedicado para a instrução do seu filho para ser alguém produtivo na sociedade? Você tem dedicado tempo a isso? Você tem assumido essa responsabilidade para si? E você, como filho, como tem se comportado em relação aos seus pais? Tem honrado, obedecido, respeitado, como diz a palavra? Nossa lição de hoje vai falar sobre pais e filhos, a responsabilidade dos pais em guiar e a graça dos filhos em seguir as orientações. Eu sou o professor Eliseu Martins e você está no canal Conectados na EBD, um canal dedicado a trazer subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical, da classe adulta da editora Betel. Curta, comente, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que nós postarmos um vídeo novo. Logo após a vinheta, nossa 8ª aula do terceiro trimestre de 2026. Olá, queridos! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje chegamos à nossa 8ª aula desse nosso terceiro trimestre. Hoje nós vamos falar sobre a relação pais e filhos. A responsabilidade de guiar, entregue aos pais, e a graça de seguir, que é a responsabilidade dos filhos. A família, nós sabemos, é o primeiro ambiente onde valores, princípios e fé são ensinados e praticados. Aos pais, Deus confiou a responsabilidade de orientar, de corrigir, de proteger, de conduzir os filhos no caminho da verdade. Mas precisamos entender que educar não significa apenas estabelecer regras, mas formar pelo exemplo e pelo amor. Sempre lembrando que os filhos são heranças do Senhor, não são propriedades nossas. E os filhos, por sua vez, são chamados a honrar, a respeitar, a aprender com a orientação recebida do papai e da mamãe. Nessa lição de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, pedindo a graça de Deus que venha nos conceder sermos filhos obedientes e pais responsáveis na condução dos nossos filhos. Nosso texto áureo se encontra em Provérbios, capítulo 4, o verso 1, que diz assim: Ouvi, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência. Nossa verdade aplicada nos traz a seguinte lição: educar os filhos é um chamado divino confiado aos pais que devem exercê-lo com amor e firmeza. Objetivos da nossa lição são 3, e o primeiro é identificar os deveres dos pais e dos filhos. O segundo é saber que o amor torna a disciplina aceitável. E terceiro, ressaltar que a obediência aos pais e cuidado com os filhos agrada a Deus. Nosso texto de referência se encontra em Provérbios, capítulo de número 23, o verso 13, o verso 12, o verso 13, o 14 e o 15. Depois o 23, o 24 e o 25, que diz assim: Aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno.
Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Compra a verdade, não a venda, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai, alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Nossos hinos sugeridos são os hinos 129, 380 e 525. Nosso motivo de oração: devemos orar para que o relacionamento entre pais e filhos sejam agradáveis a Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai bendito, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Obrigado, porque cada semana o Senhor nos permite nos aperfeiçoarmos mais diante da Tua presença através desta palavra. Apresento a cada um dos Teus filhos que a cada semana nos acompanha, Senhor. Eu peço a Ti sobre a vida deles graça, sabedoria, entendimento, para que ao ministrar esta lição eles possam, Deus, transmitir aquilo que de fato o Senhor quer que a Tua igreja saiba. Deus, apresento a minha vida, a vida de cada um daqueles que estão acompanhando esta aula, cada um daqueles que participarão, Senhor, desta aula no domingo. E nós possamos receber do Senhor graça, para que sejamos, Senhor, filhos e pais, que nos relacionemos de forma que venhamos agradar a Ti, de forma que venhamos glorificar o Teu nome, no nosso papel de pai, no nosso papel de filho, sendo responsáveis conselheiros e sendo prudentes ouvintes, Pai, para que possamos fazer conforme a Tua vontade. É no nome de Jesus que nós te oramos, é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Esboço da nossa lição. Como sempre, nossa lição tem 3 tópicos. O primeiro, educando filhos conforme a palavra de Deus. O segundo, o dever amoroso dos pais. E o terceiro, o dever amoroso dos filhos. Vamos à nossa introdução. Nessa lição, teremos a oportunidade de refletir sobre o relacionamento entre pais e filhos. Educar é uma tarefa que exige amor, paciência, persistência e disciplina. A família, como todos nós sabemos, é uma instituição estabelecida por Deus. E ela vai constituir o primeiro ambiente de formação do caráter e da fé do indivíduo, da pessoa, da criança, do ser humano. Enquanto aos pais cabe ensinar e conduzir pelo exemplo, aos filhos compete ouvir o conselho dado e acolher a instrução recebida dos pais. Assim, quando os filhos se submetem aos princípios da palavra, o lar, então, torna-se um ambiente de crescimento, de proteção e de bênção. Por que é importante que os filhos ouçam os conselhos dos pais? Porque Jesus disse que mesmo nós sendo maus, nós conseguimos dar boas coisas aos nossos filhos. Principalmente bons conselhos no geral. Não importa se o pai é crente ou se não é. Se ele é um pai responsável, a maioria dos conselhos que ele vai dar para o seu filho vai ser um conselho para o bem, para o crescimento do filho. Por isso que os pais devem ser ouvidos, respeitados, honrados e obedecidos. Então, na nossa lição de hoje, é sobre isso a nossa conversa. Vamos ao nosso tópico 1.1, educando filhos conforme a palavra de Deus. O livro de Provérbios nos faz compreender a importância da correção na educação dos filhos e da obediência aos pais. Quem não educa não ama, mas quem ama o filho não hesita em discipliná-lo. Então, a educação, ela deve
ser exercida de maneira responsável. A Bíblia, ela apresenta a educação dos filhos como uma responsabilidade dada aos pais pelo próprio Deus. Se nós observarmos o livro de Deuteronômio, o capítulo 6 e o capítulo 11, nós vamos ver no capítulo 6 e o verso 6. Deus diz assim: que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em seu coração. Guarde bem isso aqui, esteja em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Então, era para a pessoa ter a palavra no coração e ensinar ela com persistência aos filhos. Já em Deuteronômio, capítulo 11, o verso 18, diz assim: ponde estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atá-las-ei por sinal na sua mão, e vos serão por frontais entre os vossos olhos. Ensiná-las-eis aos vossos filhos, falando delas quando estiverem sentados em vossas casas, quando andardes pelo caminho, quando vos deitardes e quando vos levantardes. Então Deus, ele deixa essa responsabilidade de instrução, de educação, de ensino aos pais. Os pais seriam responsáveis por instruir o filho para que ele fosse um bom servo de Deus. E sendo um bom servo de Deus, ele vai conseguir ser bom em tudo aquilo que ele for fazer. Sendo um bom patrão, um bom funcionário, um bom pai, um bom filho, se ele seguir a orientação da palavra de Deus. O nosso texto que lemos fala sobre disciplina. Nós vimos que a disciplina ela pode ser uma punição, ela pode ser... Nós vimos em aulas passadas que a disciplina ela pode ser uma punição, ela pode ser uma correção ou uma orientação. No caso da disciplina que nós temos no nosso texto de referência, fala sobre a punição. É importante nós entendermos que muitas das vezes, apesar que hoje se criou alguma coisa assim em cima, né, dessa questão da correção, que não pode bater na criança, que não pode corrigir a criança com vara e tudo mais, é importante nós fazermos aqui uma diferença entre correção com uma palmada, correção com uma chinelada, correção com um cinto, de espancamento. É inconcebível um pai pegar um pedaço de pau para punir um filho. É inconcebível um pai pegar um pedaço de mangueira para corrigir um filho. É inconcebível um pai pegar um fio elétrico para corrigir um filho. Isso não é correção. Isso é espancamento, isso é falta de domínio próprio, isso é falta de amor. Então é importante nós fazermos essa diferenciação entre a correção e o espancamento. Então, o que a Bíblia fala? Ela diz que essa correção deve ser feita com amor. E quando a correção ela é feita com amor, com equilíbrio, com sabedoria, ela vai contribuir para a formação do caráter, para o desenvolvimento da maturidade da criança. E lembrando que esse tipo de correção, ele só funciona quando a criança é criança. Quando o filho já tem uma certa idade, esse tipo de correção só vai trazer ira ao coração dele. Então, é importante fazer da forma correta, para que você tenha êxito naquilo que você pretende. Meu menino hoje ele vai fazer 25 anos. Lembro de ter dado uma encintada nele umas 2, 3 vezes, quando ele era criança, né? Até seus 7 anos, 8 anos. E sempre que isso acontecia, não me lembro de ter batido no meu filho, de ter corrigido o meu filho com raiva. Não lembro disso. Nunca fiz isso. Nós sempre sentávamos no sofá, eu explicava para ele o que ele tinha feito e dizia para ele: você sabe que o papai te ama.
não sabe? Aí ele confirmava. Você sabe também que o papai, quando ele promete, ele cumpre, não é verdade? Sempre que o papai te promete uma coisa, o papai faz? É verdade. Se o papai te promete levar no parquinho, o papai te leva no parquinho. Se o papai promete comprar sorvete, ele compra sorvete. Se o papai te promete levar no shopping, o papai te leva no shopping. Não é assim? É. Pois é. O papai lhe prometeu que se você fizesse determinada coisa, você ia apanhar. Papai não prometeu? Prometeu. Pois é, papai vai ter que te bater porque papai cumpre a palavra. Mas você sabe que papai lhe ama, não sabe? Pois é. Então, agora o papai vai ter que te dar uma ensinada, porque você desobedeceu. Algumas vezes ele dizia, mas o senhor bate devagar. Eu dizia, se eu bater devagar, não dói, meu filho. Você não vai sentir nada. Então, todas as vezes, foram poucas vezes que eu tive que corrigi-lo assim, mas todas as vezes eu sentei e conversei. Ele apanhou, mas ele sabia que o que estava acontecendo era porque eu o amava. E isso é preciso ficar bem claro. Às vezes o pai bate no filho irado, com sangue no olho. O filho olha para o pai e ele treme, ele faz xixi nas calças, porque ele vê ódio na cara do pai. E isso é muito ruim para o relacionamento de pais e filhos. E volto a dizer, isso depois de uma certa idade não funciona mais. Você pegar um menino de 11, 12, 13, 15 anos e bater nele, você só vai criar revolta. E lembre-se, correção é correção, espancamento é espancamento. Espancamento é crime. E um pai que espanca o filho, de deixar ele todo marcado, de deixar membros do corpo quebrado, ele precisa ser preso, ele é um desequilibrado. Então tem que fazer com muita sabedoria, tem que fazer com muito equilíbrio, tem que fazer com muito amor a correção, para que ela surta o efeito desejado, que é a formação do caráter da criança. Então, entenda, a disciplina bíblica não significa autoritarismo ou espancamento, violência gratuita, mas significa orientação firme, que estabelece limites e ensina consequências para a criança. Se fizer bem, vai receber uma boa recompensa. Se fizer mal, vai receber uma recompensa ruim. E os pais, eles precisam educar principalmente pelo exemplo às suas crianças. Então, nós, como pais, precisamos ser o primeiro exemplo a ser observado pelos nossos filhos naquilo que nós ensinamos para eles, principalmente no que diz respeito aos valores da palavra de Deus dentro da nossa casa. Como eu converso com a minha esposa? Como que eu falo com os meus filhos? Como que minha esposa fala comigo? Como que eu falo com os meus pais? Tudo isso precisa ser avaliado, porque nós precisamos ser exemplo. E o maior ensino que podemos dar aos nossos filhos vem dos nossos exemplos. Tópico 1.1. A obediência na formação do caráter. A obediência é um valor muito digno e apreciado por todos. Todo mundo gosta de uma pessoa obediente. Na sociedade atual, a obediência tem sido vista como falta de personalidade, uma vez que os valores familiares tradicionais estão sendo contaminados e desconstruídos pelos maus. Nós vivemos em uma sociedade que a desobediência é muitas vezes exaltada como liberdade, como autonomia, como afirmação pessoal. O respeito à autoridade, aos pais, aos líderes, aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus é frequentemente apresentado como algo ultrapassado, como algo que limita a liberdade, que prende o indivíduo. Mas enquanto as pessoas falam sobre liberdade,
na desobediência à ordem, às regras estabelecidas, a palavra de Deus vai nos ensinar que a verdadeira liberdade não consiste em rejeitar a autoridade, mas consiste em aprender a viver debaixo dos princípios de Deus. A obediência ela é fundamental para a formação do caráter e ela deve ser ensinada desde pequenininho. As pessoas, os pais devem ensinar a obediência aos filhos desde pequeno. A palavra de Deus, ela vai nos apresentar a obediência como uma expressão de sabedoria, de respeito, de submissão aos princípios divinos. Você já observou que uma criança, para ela ter sucesso na escola, nos seus primeiros anos, nas séries iniciais, para ela ter sucesso, ela precisa aprender o ABCD. Se ela não aprender o ABCD, ela não consegue progredir na sua vida acadêmica. Ela não consegue aprender a ler e escrever e então se desenvolver. Enquanto na escola eu preciso aprender o ABCD, na escola da vida eu preciso aprender a obedecer. A obediência ela é um sinônimo de sabedoria, de maturidade, de temor do Senhor. Por que a obediência ela é tão importante? Porque a obediência ela abre portas. Obediência ela é bem vista por todos. Uma esposa obediente, um marido obediente, um filho obediente, um funcionário obediente, um aluno obediente, um subordinado obediente. Todo mundo gosta de pessoas obedientes. Todo mundo que tem determinada autoridade sobre alguém, ele ama a obediência. Obediência é fundamental para os relacionamentos de hierarquia. E onde nós não temos hierarquia? Em todos os lugares. E essa falta de tratamento da obediência dentro de casa, ela vai sair na sociedade. E a desobediência, ela só traz coisa ruim. A desobediência, ela acaba trazendo consequências profundas. Um exemplo disso é o que Paulo escreve quando fala aos Romanos, no capítulo 5 e o verso 19, que pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Mas enquanto a desobediência ela pode produzir consequências profundas, a obediência ela favorece uma vida de equilíbrio, de responsabilidade. Provérbios 22:6 destaca a responsabilidade dos pais em conduzir os filhos no caminho correto. Quando a criança aprende a obedecer a Deus e aos princípios bíblicos, ela desenvolve valores que a acompanharão por toda a vida. Então, quando a criança aprende a obedecer aos pais, aprende a obedecer a Deus, essa criança está preparada para desenvolver os princípios bíblicos e os valores que a acompanharão pelo resto da sua vida. Mas isso é uma responsabilidade dada aos pais. Por que é que nós temos tantos professores doentes hoje, principalmente professores das séries iniciais? Porque eles se deparam com uma série de crianças totalmente desordenadas, totalmente desobedientes. E por que essas crianças são desobedientes aos professores? Tocam o terror na escola, porque lhes falta obediência dentro de casa. Lhe falta o ensinamento da obediência às autoridades, às hierarquias. E isso tudo começa dentro de casa. Sem isso, nós estamos criando um monstrinho para soltar na sociedade, tocando o terror
aqueles a quem eles se submeterão. Professores, patrões, agentes de segurança. E nós vamos ter um problema muito sério com essas crianças quando se tornarem adultas, porque não conhecem os limites. Não lhes foram apresentadas os limites. E isso é um problema muito sério. Tópico 1.2. Ensinando a criança no caminho. Os pais têm o dever e o privilégio de treinar a criança. Por isso, Deus delegou a eles a responsabilidade de criá-las no caminho certo. Observar esse conselho bíblico inclui dar amor, educação escolar, bons exemplos, disciplina e direcionamento. Textualmente, ensinar a criança no caminho, que nós vemos em Provérbios 22:6, significa educar a criança dentro de um caminho determinado. Ou seja, orientar sua vida por princípios e valores que devem ser seguidos. Essa expressão, ela está ligada à ideia de instruir, de treinar, de acostumar a criança a uma determinada direção. Portanto, não significa apenas dizer à criança qual caminho seguir, mas formá-la para andar nesse caminho. E quando a palavra fala de instrução, é interessante. É como que as coisas acontecem assim de maneira, aparecem assim de maneira tão precisa. A Bíblia fala do filho seguir a instrução do pai e os ensinamentos da mãe. Seguir as instruções do pai e obedecer os ensinamentos da mãe. Olha só que coisa interessante. A Bíblia, nesse sentido, ela coloca a instrução, ela fala de prática, ela fala de treinamento. Já o ensinamento fala de teoria, fala de caderno, de lápis, de caneta. É uma coisa interessante. Então, ali aí o professor e o instrutor, a mãe professora, o pai instrutor. Um trabalha na teoria, o outro trabalha na prática. Mas os dois trabalham pelo exemplo, ensinando essa criança do caminho que ela deve andar. No sentido bíblico, no caminho envolve ensinar o caminho de Deus, apresentar a fé, a oração, a palavra, o temor do Senhor para essa criança. Envolve demonstrar o caminho pelo exemplo. Os pais, eles ensinam também, e muito mais com a sua vida, com a sua conduta, do que com os seus discursos. Corrigir essa criança quando necessário. Essa correção, ela ajuda a criança a reconhecer e abandonar o comportamento inadequado. E essa correção, ela pode ser uma correção tanto de instrução, como ela pode ser uma correção de punição, para que ela reconheça que o que ela fez é errado, para que ela mude de comportamento. Isso envolve estabelecer limites, ensinar que a liberdade ela não é ausência de responsabilidade, e é preciso ensinar isso à criança, porque se dentro de casa ela não tem limite, quando ela sair na rua ela vai ter um choque de realidade, porque tudo tem limite. Até meu cartão de crédito tem limite. Então, é importante que nós entendamos o que é esse ensinar no caminho. Porque é esse ensinar no caminho que prepara a criança para a vida. Desenvolvendo assim o seu caráter, o seu discernimento, a sua responsabilidade, a sua capacidade de tomar decisões corretas. Tudo está atrelado a esse ensino no caminho. No capítulo 22 de Provérbios e o verso 6, ele apresenta aos pais a responsabilidade de conduzir os filhos no caminho da sabedoria e dos valores de Deus. Isso é ensinar a criança a obedecer os pais. Sabe qual a importância de ensinar a obediência aos filhos? Que ele tem que obedecer papai e mamãe? Porque isso prepara a criança
para compreender a importância da submissão aos princípios de Deus. Submissão às autoridades do dia a dia, tio, avós, babás, professores, as pessoas mais velhas. Hoje é incrível como que as crianças desobedecem e desrespeitam os mais velhos assim, sem dor na consciência. E aí nós ficamos pensando que educação que essas crianças recebem em casa. Que tipo de tratamento, que tipo de preparo estão dando para essas crianças para elas encararem a vida. E isso é preocupante. Quando filhos recebem uma instrução saudável dentro de casa, eles tornam-se motivo de alegria, de honra para os seus pais. O contrário também é verdadeiro. Quando não recebem, servem de vergonha. Tópico 1.3. Ensinando pelo exemplo. Pesquisas mostram que a melhor maneira de ensinar é pelo exemplo, pois as palavras passam, mas o exemplo permanece. Para Chaplin, um jovem bem treinado continuará no seu caminho quando adulto. A fé do seu pai tornar-se-á a sua fé, e ele seguirá até o fim. Terá uma vida longa e próspera, tanto material quanto espiritual. Sabemos que o exemplo ele fala muito mais alto do que as instruções verbais. O exemplo é uma das formas mais poderosas de pais transmitirem valores e princípios aos seus filhos. As palavras, elas podem ser esquecidas, mas as atitudes coerentes, elas tendem a permanecer na memória e no caráter daquele que é instruído. Provérbios 20, no capítulo 7, ele destaca que a integridade do pai produz benefícios que alcançam a geração seguinte. Por isso, os pais eles devem viver aquilo que ensinam, especialmente na fé, na honestidade, no relacionamento com o próximo. É triste quando nós, muitas das vezes, somos professores da escola dominical, às vezes somos pregadores, às vezes temos oportunidade na igreja, às vezes somos líderes, às vezes aconselhamos as pessoas, às vezes aconselhamos pessoas dentro do grupo do nosso filho, e lá nós estamos dando conselhos lindos, maravilhosos, e eles observam no dia a dia que nós não fazemos nada daquilo. Falamos sobre amar, mas não amamos. Falamos sobre não fofocar, mas fofocamos. Falamos sobre dizimar, mas não dizimamos. Falamos sobre generosidade, mas não ajudamos. E eles observam esse tipo de situação. Então, a educação, ela precisa ser acompanhada ao discurso, a teoria, precisa ser acompanhada de uma prática. Porque a educação cristã, ela não visa simplesmente formar os filhos para agradar aos pais, mas prepará-los para servir a Deus, vivendo com responsabilidade, testemunhando de Deus e os seus princípios na sociedade. Mas como farão isso se não forem instruídas à altura? Mas precisamos fazer uma observação que o Chaplin fez no nosso comentário. Baseado em Provérbios 22:6, que ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando ela crescer, ela não se desviará dele. É uma observação importante para nós fazermos aí. Esse texto ele não deve ser interpretado como uma garantia mecânica de que todo filho necessariamente permanecerá fiel a Deus por toda a vida, porque recebeu a instrução correta lá no princípio da sua vida. O que Provérbios está apresentando é um princípio de formação, de responsabilidade dos pais. Não é uma forma que elimina a responsabilidade moral, as escolhas pessoais dos filhos. Porque não é verdade isso que se você instruir o seu filho da maneira correta, quando ele crescer ele vai ser um cidadão de bem. Não tem essa garantia.
Assim como se você instruir mal, não tem garantia que ele vai ser uma má pessoa. Nós observamos isso na própria Bíblia. Vocês lembram do rei Josias? Rei Josias foi bom ou foi ruim? Ele foi um bom rei ou um mau rei? Ele fez o que agradava a Deus ou não? Mas agora, observe. Josias, ele era filho de Amon, que foi um mau rei. Ele era neto de Manassés, o pior rei. Então teve Manassés, um rei horrível, teve Amon, um rei horrível, e de repente vem Josias, um rei que fez tudo conforme a palavra do Senhor lhe mandava e promoveu um avivamento gigantesco, trazendo o povo para a palavra novamente. Ponto. Nós tivemos reis ruins, pais e avós ruins, que produziram um Josias bom. E aí nós temos Josias bom. E aí nós temos os 3 filhos de Josias, Jeoacás, Zedequias e Jeoiaquim. Todos 3 péssimas pessoas. Reis horríveis em Israel. Então, lembre-se, a nossa instrução não elimina o livre-arbítrio da pessoa. É claro que a nossa instrução tem uma influência imensa sobre a vida da pessoa. Os nossos conselhos, os nossos exemplos, vai ter uma influência imensa sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, mas não é fator predominante. Sabe por quê? Porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Quando eu tenho entendimento, eu decido o que eu quero ser. Então, se você fez tudo certinho, instruiu o seu filho, instruiu a sua filha, deu os exemplos necessários e hoje eles não estão seguindo o caminho certo, não precisa ficar se martirizando perguntando onde você errou. A escolha é dele, a escolha é dela, mas o que você ensinou ainda está lá. Está no seu coração, está na sua mente. Ele não vai esquecer isso. Quando as coisas apertarem, eles lembrarão do Senhor. Sempre lembram, mas eles não podem lembrar daquilo que eles não foram ensinados. Se você ensinou, eles lembrarão. Nunca esquecerão. Mas lembre-se, livre-arbítrio. Cada um escolhe o que quer ser. Tópico 2, o dever amoroso dos pais. Para os israelitas, a família é uma propriedade sagrada onde os filhos devem ser educados. Eles são bênção do Senhor e devem ser educados no caminho que leva a Ele. Então, na perspectiva bíblica, os filhos eles são heranças do Senhor, são bênçãos de Deus. E eles devem ser conduzidos a cada dia para que possam conhecer esse Deus que nos deu eles, que nos concedeu a graça e a responsabilidade de cuidar, de educá-los. A nossa casa, ela deve ser o primeiro ambiente onde a fé, a oração e a palavra é ensinada aos nossos filhos, onde os valores cristãos são passados para os nossos filhos. O lar, a casa, a família é o primeiro ambiente onde os meus filhos aprenderão a viver em sociedade de maneira que glorifiquem a Deus. E esse ensino vai exigir de mim como pai, da mãe dessas crianças, uma presença, um amor, uma paciência, uma coerência entre aquilo que eu vivo e aquilo que eu ensino. Aquilo que eu ensino e aquilo que eu vivo. Educar, no sentido bíblico, é muito mais do que transmitir informações. Informações religiosas, por exemplo. Quem é Deus, como orar, por que tem que ir para a igreja. É muito mais do que isso. Tem que amar o próximo, tem que amar a Deus. É muito mais do que isso.
para que nós possamos transmitir de maneira apropriada essa educação aos filhos, nós devemos cultivar nos filhos um relacionamento genuíno com Deus. O filho, ele não pode orar só porque eu falei que ele tem que orar. Ele não pode ir para a igreja só porque eu arrasto ele para a igreja. Ele não tem que pedir perdão só porque eu obriguei ele a pedir perdão. Eu preciso educar o meu filho de forma que ele por si só tenha um relacionamento genuíno com Deus. Ele tenha vida espiritual própria. Como funciona isso? Às vezes, pais crentes estão enxertados na oliveira verdadeira, ou seja, em Cristo, e os seus filhos estão enxertados nele, em vez de estarem enxertados em Cristo. E isso precisa ser diferente. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a estarem enxertados no próprio Cristo. Assim, o dever amoroso dos pais consiste em formar filhos para viverem neste mundo sem perder a identidade e a fidelidade ao Senhor. Então, onde ele estiver, ele vai ser fiel. Por quê? Porque ele vai estar ligado na videira verdadeira, no próprio Jesus. Tópico 2.1. A educação no lar. Provérbios 1:8 diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina, os ensinamentos de tua mãe. Porém, os filhos só podem ouvir a instrução e seguir a doutrina se elas lhes forem transmitidas. Aqui aprendemos como é importante o papel dos pais na vida dos filhos. Quando nós lemos esse Provérbios 1:8, nós percebemos o lar, a família, como o primeiro ambiente de transmissão da sabedoria e dos valores espirituais. A instrução dos pais, ela precisa ser intencional, ou seja, planejada. Ela precisa ser constante, ela precisa ser fundamentada na palavra. Não dá para levar esta educação que é exigida dos pais empurrando com a barriga, fazendo de qualquer jeito. É preciso traçar um plano e seguir esse plano à risca. Por isso que essa instrução precisa ser intencional, precisa ser planejada. O culto doméstico é uma das oportunidades que proporciona isso. Porque nele nós temos um momento de oração, um momento da leitura da palavra, nós temos a explicação da palavra, nós temos um momento de diálogo entre a família, e isso faz com que a fé seja fortalecida dentro da família. Esse modelo é um modelo que existe já há milênios. Os judeus, eles se reuniam oficialmente todo sábado. O sábado era um dia de descanso, era um dia de dedicação a Deus, era um dia de se reunirem em volta da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que era a Bíblia que eles tinham naquela época. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. E eles então se reuniam e os chefes de família ensinava quem era Deus, o que Deus havia feito, o que Deus cobrou de cada um, o que Deus exigia de cada um, quais eram as bênçãos, quais eram as maldições, quais eram as promessas. E tudo isso era passado de pai para filho, ensinando como o filho deveria viver de forma que glorificasse o nome do Senhor. Mas a educação que a palavra de Deus diz que é responsabilidade dos pais é muito mais do que ensinar conteúdo. Os pais, eles devem criar um ambiente onde os filhos possam aprender a amar e obedecer ao Senhor de verdade. Essa formação espiritual vai preparar os filhos
para discernir, ao mesmo tempo que aprendem a resistir também às influências contrárias aos princípios bíblicos. Você já parou para pensar com preocupação como será quando seu filho for para a faculdade? Pois é, você não pode fazer nada quanto a isso, a não ser educar e preparar o seu filho para isso. Educar e preparar o seu filho para isso. Se seu filho estiver enxertado em você e não em Cristo, ele não resiste à faculdade. Hoje nós temos na faculdade um ambiente muito propício para desvirtuar jovens. Nós temos uma faculdade ideologicamente preparada para tirar da vida dos jovens os valores fundamentais da fé cristã. E esse jovem só vai resistir a essa faculdade se ele estiver educado e bem instruído na palavra, firmado em Cristo, enxertado na videira. E de quem é essa responsabilidade? É minha e sua. Pais que levam uma vida superficial, uma vida cristã superficial, terão dificuldades de formar um caráter duradouro, bom e firme nos seus filhos, para resistir às investidas do diabo. Por isso que o lar ele se torna essa verdadeira escola da fé, que traz ensinamentos para a vida, onde os pais eles crescem juntos com os filhos no conhecimento e na graça de Deus. Essa responsabilidade é nossa, de educar os nossos filhos. É em casa que ele aprende os primeiros rudimentos da fé. Não é na escola bíblica dominical. Não é responsabilidade da professora da escola bíblica dominical. Essa responsabilidade é nossa. Pois é. Você quer que seu filho seja bem-sucedido? Aprenda a ter uma vida cristã autêntica, para que seu filho possa ser instruído a também ter uma vida cristã autêntica. E ele vai resistir firme, ou pelo menos terá condições de resistir firme na fé quando as adversidades surgirem, tentando demovê-lo da presença de Deus. Tópico 2.2. A boa educação não provoca ira. Em Mateus 14:19, Jesus manda que deixem as crianças irem a ele. Isso aponta para o valor de ensiná-las a ver o Mestre Jesus como um amigo que as ama. E esse amor aponta para a disciplina e a admoestação do Senhor. Porém, sem provocar a ira. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 6 e o verso 4, ele diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na doutrina e admoestação do Senhor. A educação cristã, ela deve unir a autoridade, amor e equilíbrio, sem transformar a disciplina em autoritarismo. Como nós vimos em Efésios, no capítulo 6, o texto bíblico nos diz que nós devemos corrigir os nossos filhos, orientar os nossos filhos, sem, contudo, provocar ira. Porque fazendo assim, isso vai gerar um ressentimento nos filhos. E um filho ressentido é um filho que se afasta. Já viram aqueles cachorros que têm costume de pegar pedrada, paulada aí pela rua? Quando você resgata ele, que você coloca dentro de uma casinha e você chega na porta da casinha, você se aproxima dele, ou você faz qualquer movimento brusco, ele se encolhe todo com medo? Pois é. O filho que nós
pela insensatez acabamos provocando a ira, ele fica ressentido, ele fica acuado no cantinho dele. Ele vai se retraindo naquele relacionamento que ele deveria ter com os pais. E isso é muito ruim para minha missão de ensinar. Sempre que houver a necessidade da disciplina como correção, como punição, ela deve ter um propósito formativo, pedagógico, ajudando a criança a compreender os seus erros e desenvolver responsabilidade pelas suas atitudes. Às vezes, nós vemos pais com palavras agressivas, com cobranças excessivas para cima das crianças. E isso é ruim. E às vezes nós vemos incoerência entre aquilo que o pai ensina e aquilo que o pai vive. Essas coisas acabam desanimando os filhos, acabam afastando os filhos. Nossa missão é educar segundo a palavra, corrigir eles com firmeza, mas sempre preservando o amor. Sempre que houver uma correção, é preciso ter em mente que essa correção precisa ser com amor e com sabedoria, com um caráter pedagógico, de ensinamento para essas crianças, para que elas possam crescer entendendo a importância da educação recebida. Tópico 2.3, a amizade entre pais e filhos. Os filhos devem obedecer aos pais, que devem educar e abençoar os filhos. Isso os distancia e muito de serem como amigos íntimos e permissivos. Nós vivemos em uma época em que se fala muito que os pais devem ter com seus filhos uma gestão democrática dentro de casa. Que os pais devem ser amigos dos filhos. Isso é muito recorrente. É importante nós observarmos. Precisamos sim ser amigos dos nossos filhos. Eu preciso ser próximo dele. Eu preciso criar um vínculo de confiança para que ele possa se abrir comigo. Mas isso está muito longe de eu ser um amigo dele como os amigos dele o são. Por quê? Porque eu sou o pai dele e eu não posso renunciar a essa paternidade. Então, muitas das vezes, nós vemos pais que dizem ser amigos dos filhos e eles acabam pecando na condução dessa criança para se tornar alguém de fato que tenha responsabilidade. Tem filhos que não respeitam os pais. Tem filhos que são tão amigos que eles desrespeitam os pais. E os pais nem se importam com isso. Observem bem. Existem pais que eles são tão amigos dos filhos que eles incorrem em alguns erros. Por exemplo, tem pai que ele é tão amigo do filho que ele não sabe dizer não para o filho. Porque se ele disser não, ele vai aí arrumar um conflito. Mesmo que às vezes ele sabe que aquilo que o filho está pedindo vai prejudicar o filho, mas ele permite porque ele é amigo, ele não quer conflito com o filho. Pais que têm medo de contrariar o filho, deixa de corrigir comportamentos errados porque temem que o filho fique magoado. Vocês lembram o que nós lemos lá no nosso texto de referência? Olha só o que Provérbio diz. Lá no verso 13 do capítulo 23. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, corrigindo ela com a vara, nem por isso morrerá. Pelo contrário,
Tu castigando, fustigando-a com a vara, livrará sua alma do inferno. Então, pode contrariar, você deve contrariar. Se aquilo que ele pede, aquilo que ele quer não é bom, prejudica, não contribui, diga não. Pais que são tão amigos dos filhos que negociam os limites. Eles passam a orientação para os filhos insistem em fazer errado, dali a pouco ele abranda a orientação que ele havia dito. Pais que encobrem erros dos filhos. Mentem, justificam, escondem as faltas para o filho não sofrer a consequência. A gente vê muito isso por aí. Pais que querem ser legais a qualquer custo. Procuram-se mais em serem queridos pelos filhos do que formar um caráter neles. Um bom caráter. Tem pais que permitem que filhos determinem regras dentro de casa. Vocês já viram isso? Uma criança de 5 anos decidir se usa ou não um cinto de segurança? Uma vez nós estávamos falando de cinto de segurança e uma aluna fala, eu tenho um sobrinho que nós fomos de Porto Velho ao Rio de Janeiro e ele foi sem cinto. Não tinha quem fizesse ele usar o cinto, professor, no banco de trás. E aí eu perguntei, quantos anos tem esse menino? Ela falou, 5 anos. Queridos, se um pai, uma mãe, não consegue controlar um menino de 5 anos, você imagine quando esse menino tiver 12, 13. Um menino de 5 anos não tem querer, ele não decide nada, ele não tem votação para nada. Talvez para decidir o sabor do sorvete que ele quer tomar na sorveteria. Mas nós vivemos numa época em que os pais querem ter essa gestão democrática, querem ser amigo dos filhos. Essa amizade não pode colocar em xeque a sua autoridade. Tem gente que se acha amigo de Deus e trata Deus como se fosse seu serviçal. Não, Deus é pai, mas ele continua sendo soberano, ele continua sendo Deus. Então eu sou amigo do meu filho, mas antes de ser amigo eu sou pai. E ele precisa me respeitar e me obedecer como o pai que eu sou. Mas quem vai estabelecer isso para ele sou eu, enquanto ele é pequeno. Alguém que não domou o filho quando pequeno não vai conseguir dobrar ele com 12, 13 anos. Aí quer bater, aí quer espancar, não vai resolver o problema. Porque essa época de dobrar já passou. Por isso que desde pequenininho precisa ser ensinado os princípios básicos de obediência, submissão, de respeito para as crianças. E esse é o papel dos pais. Papel que muitas das vezes os pais querem passar para a escola, quer passar para a professora da escola dominical, quer passar para o pastor da igreja. Às vezes, nós... Pastor, só a misericórdia de Jesus na vida dele, né? Às vezes um pai chega pro pastor e diz assim, pastor, a minha filha, conversa com ela. Ela só quer usar essas roupas indecentes. Quantos anos tem tua filha? Tem 12 anos, pastor. Aí vem uma pergunta que não quer calar. Quem compra as roupas indecentes dela? Ah, é um pai que faz o gosto dos filhos. É um pai que não decide, quem decide são os filhos. E isso é um problema. Muito cuidado, seja amigo sem deixar de ser pai, de ser autoridade, de ser referência, de ser exemplo.
de ser o porto seguro, de ser a rocha para que essa criança, para que esse filho, essa filha tenha onde se aportar, se alicerçar para crescer em graça e em conhecimento diante da presença de Deus. Os pais precisam, sim, ser amigos confiáveis dos filhos. Eu diria que filho deveria ter o pai e a mãe como seus melhores amigos, de confidência, de conselho, de chorar no ombro, mas nunca podem esquecer que são guardiões, que são orientadores, que são responsáveis pela formação dos filhos. E essa responsabilidade é nossa. Não podemos transferir isso para ninguém. Tópico 3. Agora o dever amoroso dos filhos. A relação amorosa com os pais é relevante para o desenvolvimento da criança e o bem-estar geral da família. Isso envolve assertividade e equilíbrio por parte dos pais e obediência por parte dos filhos. O relacionamento saudável que deve haver entre pais e filhos depende do amor, depende do respeito, depende do equilíbrio, depende da compreensão entre as partes, pai e filho. A Bíblia ela vai apresentar a obediência dos filhos como um princípio de honra, de responsabilidade dentro da família. Os pais devem exercer sua autoridade com sabedoria, enquanto os filhos são chamados a responder essa autoridade com submissão e respeito. A obediência ela não significa ausência de diálogo. Pode dialogar? Deve. Mas deve haver também disposição para reconhecer a orientação legítima dada pelos pais. Quando existe amor de ambas as partes, a disciplina ela deixa de ser apenas uma imposição e ela torna-se, então, instrumento de formação na vida da criança. Assim, pais equilibrados e filhos obedientes contribuem para um lar mais seguro, saudável, fundamentado nos princípios da palavra de Deus. Agora, tudo isso precisa ser ensinado à criança ainda pequena. Como ensinar amor aos filhos? Amando-os. Pergunto a você. Você já ouviu do seu pai, da sua mãe, que ele te ama? Você que é um pouquinho mais velho, tem aí uns 30, 40, 50 anos. Era comum você ouvir isso dos seus filhos? Agora eu pergunto por um outro viés. Você diz com frequência para o seu filho, para a sua filha, que você o ama, que você a ama? Se você não ouviu isso dos seus pais, você vai ter uma dificuldade muito grande com isso. Mas deixa eu te dar uma dica. Usa o WhatsApp se você tem dificuldade para falar pessoalmente. Manda uma mensagem para ele, uma vez por dia, uma vez por semana. Fala do seu amor por ele, por ela. Diz o quanto ela é importante para você. Às vezes a gente tem bloqueio para conversar pessoalmente sobre os sentimentos. Manda uma mensagem. Pega uma publicaçãozinha, uma imagenzinha que fala do amor que você sente por ele e manda para ele, manda para ela. Esse amor precisa ser construído desde pequeno, mas nunca é tarde para começar a demonstrar esse amor. Crianças que desde pequeno ouvem que os pais a amam e que esse pai e essa mãe prova esse amor com atitudes coerentes, eles crescem com maior facilidade de demonstrar afeto pelos pais. Eu não lembro de ter ouvido do meu pai ou da minha mãe
Faço 50 anos esse mês. E não lembro nunca de ter ouvido do meu pai ou da minha mãe que eles me amavam. Não lembro. Não tenho essa lembrança. Mas acostumei o meu filho desde pequenininho. Todos os dias à noite ia colocar ele na cama, dava um beijinho nele e dizia: papai te ama. A última coisa que ele lembrava antes de dormir era que eu disse para ele que eu o amava. Ainda hoje, ele faz esse ano 25 anos. Ainda hoje, eu quando converso com ele, eu falo para ele o quanto eu amo ele. Isso é importantíssimo, esse relacionamento equilibrado entre amor, amizade, respeito. Quando nós conseguimos equilibrar essas coisas, o relacionamento entre pai e filhos, ele fica muito mais frutífero. Tópico 3.1, honrar os pais. O Filho de Deus obedeceu ao Pai até a cruz. E este é o nosso exemplo de honra. Durante sua jornada nesta terra, Cristo evidenciou obediência e respeito ao Pai, embora isso nem sempre tenha sido fácil. O quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Isso significa que os filhos devem amar, respeitar e obedecer aos pais, assim como Cristo o fez. Honrar os pais, portanto, como diz o quarto mandamento, é um princípio bíblico que envolve amor, respeito, gratidão e obediência. Lembrando que honrar é muito mais do que obedecer. O que é obedecer? Obedecer é cumprir uma orientação, uma ordem legítima dada pelos pais. Isso é obedecer. Qualquer um faz isso. Agora, honrar envolve uma atitude permanente de respeito, de consideração, de gratidão, de cuidado, de reconhecimento da dignidade dos pais, da importância que ele tem na minha vida. Por isso, um filho ele pode obedecer extremamente e, ao mesmo tempo, tratar os pais com desprezo. Ele pode fazer o que o pai manda, mas ele não honra os pais. E aí, nesse caso, houve a obediência a uma ordem que foi dada, mas não há necessariamente honra no coração e nas atitudes dessa pessoa. A honra, ela pode ser demonstrada com respeito, tratar os pais com dignidade, sem insultos ou humilhações. Ela pode ser demonstrada através do ouvir, ou seja, considerar de maneira séria os conselhos e as experiências dos pais. Pode ser demonstrada através da valorização, reconhecer o sacrifício e o esforço que os pais fizeram para ele chegar onde ele está. Tem filhos que os pais ralam, trabalham desesperados, às vezes num serviço braçal para formar ele na faculdade e ele tem vergonha de levar os pais na formatura. Ele tem vergonha de levar na formatura aqueles que ralaram, que trabalharam, que suaram para pagar as mensalidades. Não valoriza, não reconhece o sacrifício. Esse indivíduo não tem uma coisa importantíssima na honra: gratidão pelo cuidado que recebeu dos pais. Mas a honra também envolve obediência. Cumprir as orientações estabelecidas pelos pais. Mas honra também envolve cuidado. Não abandonar os pais na velhice. Honra inclui também preservação da dignidade. Não expor os pais, não ridicularizar os pais,
diante das outras pessoas. Sabe o que é honrar os pais? É manter o respeito por eles mesmo na vida adulta. A independência financeira, emocional, parental, ela modifica a relação de autoridade que o pai tem sobre o filho, mas não elimina o dever de honrar os pais. Enquanto que obedecer é cumprir uma orientação, honrar é reconhecer o valor daquele que orienta. É preciso nós entendermos que a obediência pode acontecer em um momento específico, mas a honra, ela deve acompanhar o filho durante toda a sua vida. E isso se relaciona diretamente com os 10 mandamentos, que não nos diz obedece o teu pai e a tua mãe. Ele diz honra. A honra é, portanto, um princípio abrangente, que inclui obediência, mas não se limita só a obedecer. E esse princípio precisa ser ensinado para os filhos. Esse princípio contribui para a formação de filhos responsáveis, equilibrados, conscientes de seus deveres. E quando a honra é praticada segundo a palavra de Deus, ela fortalece os vínculos familiares. Ela expressa a obediência ao próprio Deus quando o filho age dessa maneira. Portanto, isso precisa ser ensinado para as crianças desde pequeno, desde a mais tenra idade. Isso precisa ir sendo cultivado no coração da criança. Tópico 3.2. Obedecer aos pais. Obedecer é respeitar, por amor e confiança, a autoridade dos pais. No livro de Provérbios, os filhos são orientados a obedecer ao pai e nunca esquecer do que lhes ensinou sua mãe. Então, nós precisamos entender que a obediência aos pais, que é demonstrada ou apresentada nas Escrituras Sagradas, nós precisamos entender que a obediência aos pais apresentada nas Escrituras Sagradas, como expressão de respeito, de amor e de confiança, mostra que os ensinamentos recebidos no lar, eles podem orientar, podem proteger os filhos ao longo da sua vida. Guardar os conselhos do pai, como diz Provérbios, guardar esses conselhos no nosso coração, significa valorizar a experiência e a sabedoria transmitida por eles. Às vezes, alguns filhos questionam os pais diante dos conselhos, né? Ah, mas o senhor está falando para mim não fazer, mas quando o senhor era adolescente, quando o senhor era jovem, o senhor fez, a senhora fez. E é justamente porque fez que está orientando para o filho não fazer, para não sofrer a consequência que ele ou ela sofreu. Porque a consequência que eles sofreram deixou marcas que eles não querem que os filhos tenham. Então, essa obediência aos pais, isso é agradável diante do Senhor. Filhos obedientes, eles demonstram maturidade. E essa obediência não deve nascer do medo da punição, mas deve nascer da compreensão de que aquela orientação do pai ou da mãe só busca o seu bem. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que a obediência dos filhos aos pais é agradável a Deus. É agradável ao Senhor. Agora, precisamos entender, pais, os filhos precisam ser ensinados sobre isso desde pequena, com muito amor, com muita persistência, com muita paciência. Eles devem ser ensinados a respeito disso. Tópico 3.3, terminando. Cuidar dos pais na velhice.
1 Timóteo 5,4 diz: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Cuidar dos pais na velhice é uma expressão concreta de honra. Quem disser que honra seus pais e não cuida deles na velhice está sendo mentiroso. Essa honra concretiza agora, através do amor, através da honra, através da gratidão. Tem um vídeo, acredito que você já deve ter visto, um shortzinho, um vídeo curto, de um filho e de um pai. Eu não lembro agora, no momento, o que é que o pai pergunta. Já velhinho, né? E ele pergunta para o filho. Tem um vídeo sobre um pai já idoso e um filho. E um pássaro pousa, eles estão sentados num banco, num quintal, num jardim. E o pai já idoso olha para o filho, pousa um pássaro, e o pai pergunta para o filho o que é aquilo. E o filho diz, é um pássaro. Ele pergunta a segunda vez, o filho diz, é um pássaro. A terceira vez o filho já fica bravo. Na quarta vez o filho já soletra, é um pássaro. E ele então levanta dali, vai lá dentro de casa buscar um diáriozinho e mostra para o filho. Hoje meu filho faz 3 anos, e o filho lendo. Pousou um pássaro na nossa frente e ele me perguntou 21 vezes o que era aquilo. E eu todas as vezes o abracei e disse, é um pássaro, meu filho. E aquele jovem do vídeo olha para aquilo e abraça o seu pai e reconhece a sua impaciência. Quando nós cuidamos dos nossos pais na velhice, nós só estamos expressando a nossa gratidão pelo cuidado que ele teve por nós na nossa meninice. Quando nós éramos dependentes, eles cuidaram de nós. Agora que eles são dependentes, nós precisamos cuidar deles. Eu sei que é difícil, e eu sei que deve ter alguém de vocês aí me ouvindo que deve cuidar de pais idosos. E é difícil, eu sei. Eu tenho uma mãe idosa também. E pensa num trabalho que ela dá para nós 3. Nós somos em 4 filhos. Somos em 4. Mas é difícil. Eu sei que é difícil. Mas nós precisamos nos esforçar. Assim como eles se esforçaram por nós. Nós precisamos nos esforçar com gratidão, com amor no coração, com honra aos pais que nós recebemos do Senhor. Lembra que um dia eles nos receberam e muitas das vezes fizeram da tripa o coração, como as pessoas dizem, para cuidar de nós? Agora chegou a nossa vez de honrar os nossos pais. Você que cuida do seu pai, da sua mãe, eu quero pedir a Deus força para você, pedir ânimo para você. Eu quero lhe desejar toda a força necessária para que você possa demonstrar o maior amor, a maior consideração, a maior honra para esses pais que você cuida. Lembre-se, todas as vezes que você estiver se sacrificando, você está cumprindo um mandamento de Deus. A Bíblia ensina que a responsabilidade familiar é nossa. Nós precisamos cuidar. Esse texto que nós lemos em Timóteo, ele está inserido numa orientação que Paulo deu a Timóteo, ensinando que Paulo deveria distinguir as viúvas que a igreja deveria ajudar, porque estavam desamparadas, e aquelas que possuíam filhos. Essas a igreja não deveria ajudar.
porque é responsabilidade dos filhos, dos netos, cuidar dos pais e dos avós. A ideia central do texto é que a igreja não deveria assumir automaticamente a responsabilidade que era da família, dos filhos. Então, se ela tivesse filho ou neto, eles é que deveriam cuidar delas. O texto diz que devemos primeiro aprender a exercer a piedade com aqueles que são da nossa própria família. Paulo está dizendo, a verdadeira devoção a Deus começa pelo cumprimento das responsabilidades que ele colocou dentro da própria família. O texto ainda nos diz que ao fazer isso nós estamos recompensando os nossos pais. A expressão aí de devolver possui a ideia de retribuir, de devolver em forma de cuidado aquilo que os pais anteriormente fizeram pelos filhos. Não significa pagar aos pais pelo que fizeram, como se fosse uma dívida financeira. É uma maneira de demonstrar gratidão mediante o cuidado na sua velhice. E o texto finaliza dizendo porque isso é bom e agradável a Deus. E aqui está o fundamento teológico do texto. Cuidar da família não é apenas uma obrigação social. É uma atitude que Deus considera boa e agradável. E isso se conecta diretamente com Êxodo 20, honra teu pai e a tua mãe. Então, honrar inclui também aí cuidar desses pais quando eles precisam de nós. Jesus falando sobre isso no texto de Marcos 7, que nós vimos no início desse ponto, né? Ele fala sobre uma trapaça que estava havendo entre algumas pessoas da sua época, que eles declaravam os bens como oferta ao Senhor para não cuidar dos seus pais. E isso é muito triste. Muito triste. Eles usavam a desculpa da oferta a Deus para não cuidar dos seus pais. Eles diziam que os seus bens era corban, era oferta ao Senhor, era consagrado ao Senhor, para fugir da responsabilidade de ajudar os pais. Agora, é preciso nós entendermos que os filhos, eles não vão desenvolver isso ao longo da vida. Eles precisam ser ensinados enquanto criança. Eles precisam ser treinados para isso. Eles precisam ser ensinados para que eles possam crescer com essa mentalidade de honra, de amor pelos pais. Conclusão: o relacionamento entre pais e filhos é admirável e gratificante quando seguem as ordenanças de Deus, para o bom convívio familiar. Para isso, os filhos devem obedecer aos pais por amor e confiança. Os pais devem ensinar os seus filhos no caminho, mas sempre sem provocá-los à ira. A família, então, vai encontrar estabilidade quando pais e filhos estiverem orientados pelos princípios da palavra de Deus. Pais que amam, orientam, cuidam, filhos que obedecem, honram e respeitam. Então, aos pais cabe essa parte do ensino, da correção, da proteção, da condução, do amor, da paciência, da coerência. Aos filhos compete honrar, respeitar, obedecer, reconhecendo assim a importância da orientação dos pais na sua vida. Lembre-se, a disciplina deve ser exercida com equilíbrio, sem autoritarismo, sem atitudes que provoquem a ira, sem palavras de maldição na vida dos filhos. Quando existe amor e responsabilidade de ambas as partes, de pais e filhos, o lar torna então um ambiente de segurança, de formação, de crescimento espiritual. E assim os pais e os filhos podem então cumprir com os seus deveres diante da presença de Deus, contribuindo assim para uma família saudável, fundamentada na palavra de Deus.
Que Deus possa abençoar a sua vida de maneira extraordinária. Que a sua família seja uma família abençoadíssima. Que esta lição possa te dar munição para você edificar a sua igreja, edificar a sua classe, edificar os seus alunos e, ao mesmo tempo, edificar a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe e até a lição de número 9, se assim Deus nos permite.